Torres, é professora de História, atua na escola básica, é mestre em História Política, pelo programa de pós-graduação em História da UERJ, onde desenvolveu a pesquisa, né, sobre problemática racial na formação do pensamento brasileiro no século XIX. Além disso, ela é especialista em ensino de História da África, pelo programa de pós-graduação do Colégio Pedro II, com estudo voltado para impactos da implementação das 1639.03 na educação básica, em diálogo com a teoria neocolonial. Ela irá falar conosco sobre os movimentos nos Estados Unidos e no Brasil, nas perspectivas dos acontecimentos atuais. Temos também o doutor Henrique Sami, professor da UERJ, onde coordena Letras Pretas, que reúne alunas e ex-alunas negras e cotistas para estudo da intelectual e cultural de mulheres negras. Autor de dezenas de textos que abordam a questão racial, organizou e traduziu Por uma Revolução Antirracista, antologia que reúne textos publicados no jornal Partido Pantera Negra. Ele irá falar conosco sobre a resistência no Brasil. Temos também a Amanda Lourenço, ela é professora de linguagens e mestre em literatura pela UERJ. Além disso, faz da coordenação do projeto de Letras Pretas e dedica os seus estudos às questões de raça e gênero na literatura portuguesa e brasileira. A Amanda vai falar com a gente sobre epistemicídio. Temos também a doutora Johnny Carla Baião, professora de língua portuguesa, hoje ela é aposentada da Rede Municipal do Rio de Janeiro. Atualmente ela atua professora alfabetizadora e no mestrado do CAPUERJ. Além disso, suas pesquisas são dedicadas à linguagem, diferenças e formação docente. A Johnny vai falar conosco sobre os privilégios da branquitude. A gente vai ter 4 blocos, né, como vocês puderam perceber. Em cada bloco, cada um dos nossos convidados vai ter 10 minutos e logo abriremos para as perguntas. É claro que conforme as dúvidas forem surgindo durante as falas, é só para que vocês coloquem no chat, né? E aí a gente vai tentar organizar em blocos e vai fazendo as perguntas depois que a gente tá esse bloco de falas. Volto a pedir para que ninguém abra o microfone, porque senão acaba tendo interferências e aí pode dificultar a comunicação no final, tá bom? Gente, sejam bem-vindos. Quero dizer também que o nosso público principal, né, sou o João do pré-vestibular social da Ser Cidadão, né? A gente traz essa proposta, né, de diálogo para que a gente possa ir discutindo. Pré-vestibulando são temas importantes, mas todos vocês são bem-vindos. A gente começa com a pergunta. Olá, boa noite a todos. Como a Emanuele já disse, meu nome é Fernanda Torres. E hoje, na minha fala, eu vou buscar realizar uma contextualização sobre os acontecimentos recentes que envolvem as mobilizações em torno das mortes violentas, né, de pessoas negras nos Estados Unidos, mas principalmente no Brasil. Aliás, a minha fala ela vai buscar recuperar, né, e demonstrar que mobilizações e manifestações sobre a violência que acomete as vidas negras cotidianamente na sociedade brasileira, elas sempre ocorreram, e que eu quero com a minha fala mostrar para vocês, né, deixar mais explícito que essas manifestações elas precisam ser visibilizadas. Então, o evento tem por título Vidas Negras, quem se importa? É uma pergunta crucial, porque, afinal de contas, esse movimento, todos os movimentos que vão denunciar a violência contra as vidas negras, o racismo, né, porque a gente está falando de racismo, ele envolve não somente aos negros, mas a todos enquanto sociedade. Então, meu tópico de apresentação ele se intitula Os movimentos antirracistas no ZEUA e no Brasil, na perspectiva dos acontecimentos atuais. A minha proposta, né, e a chave de compreensão
que eu proponho é que a gente faça um deslocamento da ideia de que luta, resistência e militante ocorrem principalmente nos Estados Unidos e que no contexto brasileiro essas coisas elas não são comuns ou não seriam tão constantes como em verdade são. E é disso que eu quero tratar. Então, para a gente iniciar, eu recupero aqui 3 momentos interessantes e importantes para essa abordagem nos Estados Unidos e depois no Brasil, e vou desenvolver uma breve reflexão com vocês, porque eu creio que a nossa fala ela vai crescer muito no debate. Então, vamos lá. No dia 25 de maio de 2020, o norte-americano George Floyd, de 46 anos, ele morreu de parada cardíaca, mas, em verdade, ele é assassinado, por um policial que pressionou o pescoço dele contra o chão por cerca de 8 ou 9 minutos. E mesmo ele dizendo que não conseguia respirar, essa ação não foi paralisada em nenhum momento, até que ele ficasse sem reação. O grito do George Floyd, ele foi o mesmo de Eric Garner, em 17 de julho de 2014, também era um homem norte-americano que foi morto em Nova York por um policial igualmente branco, depois de ser enforcado por uma chave de braço, gravata, mata-leão, seja lá qual nome que se dê a esse tipo de violência. E depois, em 9 de agosto do mesmo ano, 2014, ainda nos Estados Unidos, o jovem Michael Brown, de 18 anos, ele é assassinado a tiros por um policial também branco, Darren Wilson, na cidade de Ferguson, e esse jovem ele morre. Esse policial não vai sofrer as devidas consequências pelo seu ato, e esse é o ponto de partida para a explosão lá nos Estados Unidos do movimento Black Lives Matter, que havia surgido ainda no ano de 2013. E desde então, esse movimento, essa hashtag que mobiliza as redes sociais, ela tem sido muito usada. No Brasil, e aí a gente entra no que eu quero tratar com vocês, é importante que a gente tenha em vista e que a gente consiga visualizar que mortes de pessoas negras estão ocorrendo e manifestações também. Então, eu vou levar vocês, agora a gente vai recuperar um exemplo, que é o exemplo do Pedro Gonzaga, um jovem de 19 anos que foi morto também por asfixia. Ele foi igualmente enforcado pelo segurança do hipermercado Extra, na Barra da Tijuca, acusado de roubo. O Pedro Gonzaga, naquela ocasião, inclusive, ele estava na companhia da mãe, que estava levando ele para se internar numa clínica para tratamento de dependentes químicos, porque, de fato, ele era uma pessoa viciada, mas naquela ocasião ele não havia cometido nenhum crime. Então, as pessoas que presenciaram essa ação denunciaram o fato de que, em decorrência de estar sendo estrangulado, ele estava imóvel, ele estava ficando roxo, e o segurança respondeu para todas as pessoas que quem sabia era ele, um segurança de pele clara, branco, e que se viu naquele momento possuidor da vida daquele jovem que acabou morrendo, foi assassinado, porque essa é a palavra certa. E aí é importante dizer que a vida do Pedro Gonzaga custou uma fiança de R$10 mil. Então, assim, fica a nossa indignação. Na sequência disso, eu quero recuperar agora 2 casos mais recentes, que ocorreram esse ano. O do menino João Pedro, que foi assassinado, morador de São Gonçalo, da comunidade, do Complexo do Salgueiro, que teve a sua casa invadida por policiais que supostamente estariam numa operação, estariam perseguindo bandidos, mas que nem por isso teriam o direito de fazer o que fizeram, e invadiram essa casa e mataram uma criança dentro de casa, brincando, e, segundo o relato dos pais, entraram atirando e jogando granadas. Mas agora a gente vai para o fato mais cruel, Na verdade, todos são cruel, não tem como dizer o que é mais, porque para mim é tudo grave. E aí eu quero trazer aqui, começar a desdobrar a minha reflexão, e eu vou correr, porque são muitas coisas, esse assunto realmente é muito extenso. E eu quero dizer para vocês, 2 de junho de 2020, o menino Miguel Otávio Santana da Silva, de apenas 5 anos, morreu após ser deixado sozinho no elevador pela patroa da mãe, Sari Mariana Gaspar Hacker Corte Real, mulher do prefeito da cidade de Tamandaré, cidade de Pernambuco. Ele caiu do 9º andar de uma das chamadas Torres Gêmeas, os prédios mais altos da cidade.
A sua mãe, empregada doméstica, naquela hora cumpria a ordem de passear com os cachorros da patroa, que não teve 10 minutos para olhar Miguel, enquanto ela executava a sua função. Lembrando que a gente está vivendo um momento de isolamento social, onde supostamente esses trabalhos não deveriam estar ocorrendo. As pessoas deveriam ter aberto mão do seu privilégio de ter uma doméstica ali servindo. Mas essa é a cara do nosso racismo, né? Então, segundo a sua avó, Sari não teve 10 minutos para Miguel, mas ela sempre teve, assim, ela, vó, né, de Miguel, quanto a mãe, ambas trabalhavam na casa, sempre tiveram todos os minutos para cuidar daquela família e dos filhos daquela família também. Miguel era filho de Mirte Santana e Paulo Inocêncio, neto de Marta Alves, todos negros. Ambos trabalhavam na residência de Sari. 3 gerações marcadas por condições desiguais de existência social e marcados pelo racismo. Né? Segundo a historiadora Luciana da Cruz Brito, famílias brancas no Brasil se orgulham de serem servidas a vida inteira por pessoas de uma mesma família. Essas patroas vivenciam o que ela vai dizer, né, vai tratar como uma espécie de fetiche da sinhá contemporânea. Em tempo, é importante dizer que a vida do Miguel e a liberdade de Sari custou 20 mil reais. Isso não é uma brincadeira, isso não é um dado irrelevante, isso é muito grave, isso é muito sério. Mas, afinal de contas, o que é racismo? Racismo é a ideia de que existem pessoas que são mais humanas que outras, de acordo com a cor da sua pele. Ou seja, nos coloca fora, nós negros, fora da condição de humanidade. É tudo aquilo que diminui, é tudo aquilo que deprecia, esvazia de sentido a vida das pessoas de cor. O racismo se reproduz na subjugação dos outros de diversas maneiras, nas relações de trabalho desiguais, na intimidade, no acesso ao saber, na negação do ser, na negação dos corpos negros, da vida negra. No caso brasileiro, é importante dizer que, devido à nossa historicidade, né, ao fato de que, oficialmente, a gente nunca teve, como no caso norte-americano, supremacistas brancos declarados, e que bom, né? Porque se a gente não teve isso, e a gente tem essa realidade cruel e terrível, imagina se tivéssemos movimentos organizados. Tampouco tivemos uma lei de segregação racial como nos Estados Unidos, mas existe a ideia aqui no Brasil de que o nosso racismo ele é brando, imperceptível, suave, leve, inexistente, e nas falas atuais, racismo é mimimi, é choro de quem não tem o que fazer, de quem não tem o que dizer, né? Porque, afinal de contas, é fácil para quem não sofre dizer que é mimimi. Bom, mas isso é só uma falsa ideia que foi construída sobre o mito de uma suposta existência de democracia racial entre brancos e negros no Brasil, do pós-abolição, uma pretensa cordialidade, né? Uma relação pacífica nas relações raciais, o que não existe, está claro, está dado, a gente não tem como negar isso. Tal visão se fortalece convenientemente na retórica da miscigenação, né, o mito das 3 raças formadoras que deram uma amálgama, uma mescla perfeita, quando, em verdade, é preciso lembrar de novo, a política da miscigenação, na virada do século XIX para o XX, refletiu o ideal de extermínio do povo negro e a expectativa de branqueamento da sociedade, através do processo de mescla racial, que eu afirmei há pouco. Os teóricos do racialismo acreditavam que a superioridade genética do elemento branco eliminaria os traços negroides da população, fazendo essa população moderna e civilizada, né? Porque, afinal de contas, depois de usufruir da força física, de trabalho, intelectual, sobretudo, porque os negros são construtores fundamentais da sociedade brasileira, que em si, quando se quis fazer moderno, né, no pós-abolição, a República quis se fazer moderna à custa da eliminação desses corpos. Bom, ainda nesse contexto do início do século XX, em 1911, João Batista Lacerda, um médico brasileiro, ele participou de um congresso, né, que o nome deixa a gente estarrecido, Congresso Universal das Raças. E nesse congresso ele afirmou, baseado nessa coisa da política, da miscigenação, que em 100 anos, ou seja, em 2011, o Brasil já não teria mais
a presença negra, porque essa presença ela seria sufocada pelas correntes migratórias europeias, né? Pela superioridade da raça branca, que estava migrando para dentro do país, né? A gente sabe que a partir de 1870, ainda século XIX, vai ser incentivado, é uma política de Estado, um incentivo à vinda de imigrantes europeus para o Brasil. Bom, dando sequência, entretanto, né, apesar de tudo isso que eu estou colocando, isso não quer dizer que no Brasil não exista uma espécie de supremacia da branquitude que não se exerça de maneira permanente na sociedade brasileira em relação à população negra historicamente violentada, física, moralmente, intelectualmente, pelos privilégios garantidos pelo fato de pessoas brancas não serem discriminadas racialmente, não serem vistas como diferentes, inferiores e, portanto, sem poder. Né? Isso não quer dizer que no Brasil a gente não vive esse contexto, né, em que a gente tem, sim, um grupo que tem privilégios em detrimento de outro, que é esse público negro. O racismo, gente, ele é uma herança do colonialismo e tem a ver com a organização de uma estrutura de poder e privilégios que condicionou o negro a um lugar de subalternidade. Né? E esse lugar de subalternidade que nos faz ser vistos como diferentes é que é o problema, porque é a diferença que constrói esse olhar e essa percepção de que nós seríamos inferiores. E, portanto, é preciso, né, dizer e expor que o racismo ele é estrutural, institucional, acadêmico, ele é cotidiano, mas que, quando nós sabemos o que é racismo, sabemos que, independentemente do conflito entre as comunidades, não há racismo inverso, porque as relações de desigualdades, elas são direcionadas a um público apenas, a um grupo apenas, que é esse grupo que reúne as pessoas negras de ascendência negra. Enfim, quando um sistema, né, e aí eu estou citando agora Grada Quilomba, uma intelectual fundamental para a gente pensar essas relações, quando um sistema habituado a definir tudo, bloquear os espaços, as narrativas e nós, a partir de um processo de descolonização, começamos a adentrar esses espaços, começamos a narrar e trazer conhecimentos que nunca estiveram presentes nesses lugares. Claro que isso é vivenciado como algo ameaçador, ou seja, trazer, dar voz, dar espaço às pessoas negras num contexto de racismo estrutural é ameaçador para quem tem privilégios, né? Esses privilégios garantidos por essas relações desiguais afirmadas no tempo. Por isso, racismo estrutural. E aí, qual que é o medo? O medo é de desistir de certos privilégios, porque isso faz parte do processo de desconstrução de uma sociedade racista, né? Onde você tem essas relações desiguais. Bom, no Brasil, como nos Estados Unidos, sempre existiram movimentos de luta, resistência e militância. A população negra, mesmo na condição escravizada, sempre buscou resistir ao cativeiro e à opressão, utilizando-se de estratégias diversas para resistir e também para sonhar com a liberdade. E essas estratégias, elas passavam no período... Gente, tem alguém com o microfone aberto? Por favor, pode desligar? Obrigada. Bom, no período do escravismo, as formas de resistência, né, elas perpassavam desde o suicídio até a formação dos quilombos. Depois a gente vai ter, inclusive, formação de agremiações de pessoas negras que vão lutar pela abolição, né, porque a nossa liberdade ela não está condicionada e nem começa no 13 de maio, ela é fruta de lutas anteriores a esse dia e lutas que permanecem no presente, porque, afinal de contas, a violência contra a população negra, esse genocídio negro, ele é a evidência da falta de liberdade que essa população vive, onde você, homem, mulher negro, não tem o direito de sair livremente às ruas, porque você pode ter sua vida interrompida por ser confundido, né, supostamente confundido com algo que não é, de fato, tá? E eu acho que meu tempo já está se encerrando.
Manu, pode me avisar. Acho que meu tempo já está se encerrando, eu vou encaminhar, vou fechar minha fala, mas eu não posso sair daqui sem dizer uma coisa, né? Sem dar alguns dados para vocês, que é o seguinte, os dados, eles são brutais com relação a tudo isso que eu apresento e na confirmação do racismo estrutural que a gente vive. Né? Os dados, o Atlas da Violência de 2019 mostra que em 2017, 75,5% das vítimas de homicídio e mortes violentas no Brasil são de pessoas negras. Inclusive, esse relatório termina o tópico que fala sobre a violência contra a população negra, ratificando e reafirmando a importância das políticas públicas de combate ao racismo e que promovam a inclusão social da população negra. Ok? Bom, é contra essa violência que todas as vozes de mulheres e homens negros, em sua maioria pobres, favelados ou não, gritam e protestam em suas comunidades cotidianamente. É só a gente abrir o jornal, é só a gente ligar a TV que a gente vai ver que mais uma vida negra deixou de existir, mais um sorriso deixou de brilhar, é mais uma mãe que está chorando, uma família destruída. Bom, mas suas vozes são costumeiramente silenciadas e transformadas em imagem da barbárie pela mesma mídia que faz ampla cobertura do movimento Black Lives Matter nos Estados Unidos, mas não trata com o mesmo empenho a questão racial no Brasil. Isso diz muito sobre o racismo brasileiro. Afinal, nunca é racismo, é sempre outra coisa. É assim que eles, os racistas, eles falam, tá? Eu quero dizer para vocês que a minha fala, e aí eu vou encerrar, eu trouxe essa fala, eu construí essa abordagem porque é preciso dizer o seguinte, que tudo é uma questão de tornar visível. Ser visto é poder, e de que nós não estamos inertes acompanhando o movimento dos outros, né? Ou estamos esperando que outros iniciem o que para a gente poder fazer. Nós sempre estivemos aqui, nós sempre estamos denunciando, sempre estivemos denunciando e vamos continuar. Mas é fundamental tornar visível, dar voz. Né? O racismo, ele não aumentou, ele só está sendo mostrado. E assim eu termino, agradeço a compreensão e atenção e passo para o Henrique. Bom, gente, boa noite. Eu quero começar agradecendo imensamente ao convite para participar desse debate, um debate extremamente importante, agradecendo ao Ser Cidadão. E a minha fala vai dialogar bastante com a fala da Fernanda, né? Eu também vou falar sobre essa questão da resistência negra no Brasil, aprofundando algumas questões especificamente, mas eu quero começar estabelecendo também, né, resgatando aí o que a Fernanda comentou, esse contraste com a visibilidade que os protestos nos Estados Unidos têm. A grande mídia tem, de fato, conferido muita visibilidade aos protestos que acontecem nos Estados Unidos, mas a gente tem que ver isso de uma maneira crítica. Os nossos grandes jornais aqui costumam associar esses protestos à ideia de radicalismo, a imagens de violência, e isso reforça a ideia de que, em oposição aos negros dos Estados Unidos, os negros brasileiros são pacíficos. O que acaba reforçando o discurso de que no Brasil nós temos uma democracia racial, para usar o termo oficial, o termo tradicional, ou seja, um convívio harmonioso entre negros e brancos, de modo que não haveria nenhuma forma de racismo. Essa ideia de democracia racial se associa a outras, como a narrativa segundo a qual o Brasil teve uma espécie de escravidão branda que foi aceita pacificamente. Então, nessa leitura, eventos como o Quilombo dos Palmares, a Revolta dos Malês, seriam exceções ocorridas justamente em momentos de extremismo ou de radicalização. Essa narrativa também vai reforçar o mito do branco salvador, né, personificado aí na figura da princesa Isabel, aquela mulher branca que, num gesto de bondade, teria acabado com a escravidão no Brasil, sem que os negros tivessem feito absolutamente nada para que isso acontecesse. Na verdade, a história da presença negra no Brasil é uma história de lutas e de revoltas permanentes. Todo mundo aqui certamente já ouviu falar sobre os quilombos, que negros revoltosos formaram em praticamente todo o Brasil,
Mas houve também muitas revoltas, muitas insurreições coletivas, além de formas de resistência mais individual ou local. O caso de negros escravizados que investiam, que atacavam contra os seus senhores, que atearam fogo a engenhos, por exemplo. E essas formas de resistência persistiram no período posterior à abolição. E eu quero destacar aqui dois momentos históricos, duas marchas históricas do movimento negro no Brasil, que são sempre apagadas das rememorações históricas. Primeiro, a marcha de 1988, uma marcha que foi organizada exatamente porque naquele ano se completavam 100 anos da abolição da escravatura. Então havia ali toda uma agenda oficial, as celebrações do governo, né, os shows, as festas, as celebrações, mas para o povo negro não havia nada a se comemorar, já que os efeitos da escravidão permanecem na sociedade brasileira. Então, a militância negra construiu, naquele ano de 1988, um movimento de resistência, com marchas, com protestos, que começaram, aliás, no Carnaval. O Carnaval vencido pela Vila Isabel, com samba Kizomba, Festa da Raça. Em segundo lugar ficou a Mangueira, com samba 100 anos de liberdade, realidade ou ilusão. E no dia 11 de maio de 1988, aconteceu uma das maiores manifestações da história do movimento negro no Brasil, a Marcha contra a Farsa da Abolição. E aí vocês podem ver como o título já trazia uma contestação da narrativa oficial, já denunciava a abolição como uma grande farsa. Isso criou um clima de enfrentamento, evidentemente. O Brasil tinha acabado de sair oficialmente da ditadura, a nova Constituição não tinha nem sido promulgada ainda, e a marcha contra a farsa da abolição trazia aí um protesto explícito contra a história oficial defendida pelas autoridades, contra a ideia de democracia racial, que foi desde sempre um dos pilares da nação brasileira, segundo essas narrativas hegemônicas. O governo realmente encarou isso como um enfrentamento. As autoridades, na época, usaram como pretexto uma cartilha que tinha sido publicada um ano antes, em 1987, um grupo de militantes católicos negros, do qual fazia parte o Frei Davi, que era um dos organizadores da marcha. Nessa cartilha, o Frei Davi defendia que era preciso derrubar todos os falsos heróis do Brasil e colocar no lugar deles os verdadeiros heróis. E aí os militares fizeram ali uma soma de elementos, né? Primeiro, eles sabiam que o Frei Davi morava em Duque de Caxias, onde estava lá o bispo Dom Mauro Morelli, que era visto como comunista. Então, na cabeça dos militares, isso mostrava o quê? Que a marcha estava sendo preparada por comunistas, por elementos radicais. Segundo, o fato de que a marcha seria da Candelária até a Estátua de Zumbi. Ou seja, a marcha passaria em frente ao Panteão de Caxias, ali na Presidente Vargas, perto do Campo de Santana. E aí o que os militares concluíram? Que a marcha pretendia derrubar a estátua de Caxias que existe ali na Presidente Vargas, e que eles, militares, tinham que impedir que isso acontecesse. Nesse dia 11 de maio, então, finalmente, a marcha reuniu cerca de 5 mil pessoas. Essas 5 mil pessoas, esses 5 mil militantes que chegaram lá, encontraram o centro da cidade cheio de militares, mais de 600 soldados com armas pesadas. Esses soldados partiram para a repressão, agrediram, prenderam militantes, e quando a marcha chegou ali perto da estátua de Duque de Caxias, na verdade a marcha se encaminhou para o outro lado da avenida, para passar longe daquela estátua. E ainda assim a violência continuou. Ainda assim os soldados continuaram partindo para a violência para cima dos militantes. Então, percebam a dimensão histórica desse gesto. Em 1988, nós tivemos 5 mil negros marchando sob repressão violenta, ainda sob o clima da ditadura, demonstrando que a história do Brasil é feita de farsas. Isso foi uma marcha histórica, uma marcha da qual hoje em dia quase nunca se fala. E 7 anos depois, nós tivemos a segunda marcha que eu quero mencionar, uma marcha que acontece no outro dia importante para o movimento negro, né? O dia 20 de novembro, tradicionalmente considerado o dia da morte de Zumbi. Essa marcha se chamou Marcha do Tricentenário da Morte de Zumbi, e reuniu lideranças e militantes de todo o Brasil em uma caminhada pela esplanada dos ministérios lá em Brasília. Então a gente tinha um cenário diferente, uma mobilização nacional que contava com lideranças políticas partidárias, a Benedita da Silva estava lá, o Vicentinho estava lá,
E foi uma marcha realizada lá no Centro de Poder, que reuniu 30 mil militantes para exigir medidas concretas. O Brasil não podia mais aceitar passivamente o racismo, era preciso tomar providências oficiais para que os negros tivessem finalmente as oportunidades que foram negadas ao longo de toda a história. Essa marcha surtiu um efeito real. O presidente, na época, era o Fernando Henrique. Ele começou os trabalhos para que, posteriormente, no governo Lula, fosse implementado o Programa Nacional de Ações Afirmativas, que está na base da política de cotas. Então, percebam que a política de cotas não cai do céu. Ela é produto de muita mobilização e de muita luta, de muita militância negra que precisou conquistar espaço, indo às ruas, enfrentando a repressão, lutando pelos nossos direitos. A marcha de 95 não teria acontecido sem a marcha de 88. E a marcha de 88 não teria acontecido se, ao longo de 100 anos, os militantes negros não tivessem repetido incessantemente que a abolição é uma farsa e que nós ainda vivemos em uma sociedade racista. Então eu quero concluir essa fala retomando algo que eu disse lá no início, que a história da presença negra no Brasil é uma história de lutas e de revoltas permanentes. É importante que a gente tenha em mente essa perspectiva histórica. Quando alguém é assassinado pela polícia na favela, e aí o povo sai para queimar pneu, para fechar a rua, isso não são coisas esporádicas. Isso é a resposta a uma opressão histórica. É a resposta a um genocídio que vem sendo construído desde lá de trás, desde os tempos coloniais. A grande mídia não valoriza isso, não dá visibilidade a isso, porque sabemos que essa grande mídia representa os interesses das classes dominantes, mas cabe a nós fortalecer essa resistência e participar ativamente dessa história. E eu passo agora a voz para a Amanda, que vai falar sobre a questão do epistemicídio. Bem, pessoal, boa noite a todas e a todos. Acho que tá todo mundo me ouvindo direitinho, está tendo alguma falha? Acho que não. Então, vamos lá. Antes de começar a falar sobre epistemicídio, né, um termo, uma palavra um pouco complicada, diferente, antes da gente começar a pensar nesse conceito, eu queria que a gente retomasse, né, um pouco do que a Fernanda e o Henrique comentaram anteriormente, né, das falas brilhantes deles, no seguinte sentido, especialmente na fala do Henrique. Percebam que essas informações que o Henrique trouxe para a gente no dia de hoje são informações muito importantes para a gente compreender, né, esses movimentos de luta da população negra ao longo dos anos, mas percebam que essas são informações que não são amplamente divulgadas, são informações que não estão aí aparecendo para toda a sociedade, né? A gente não estuda isso nos livros escolares, a gente não tem a grande mídia aí divulgando essas ações. Como o Henrique falou, a grande mídia está atendendo a interesses de grupos poderosos, de grupos de elite, e não é demais lembrar que esses grupos de elite são formados por pessoas não negras, né, por pessoas brancas. Então é interessante a gente observar, né, é interessante e trágico a gente fazer essa constatação de que existe uma tentativa de invisibilizar e apagar as lutas negras no Brasil, né? E aí a gente vai compreender como esse apagamento, como essa invisibilização, ela é prejudicial. E aí, retomando o que a Fernanda comentou lá no começo, né, é importante a gente ter em mente que o racismo, ele estruturou a nossa sociedade, né, a nossa sociedade, ela se ergueu em uma desigualdade racial, em que pessoas negras não terão privilégio nenhum, muito pelo contrário, elas estarão sempre em situação de vulnerabilidade, enquanto que pessoas brancas estarão em uma situação privilegiada. E aí, é importante a gente pensar que essa estrutura racista de sociedade vai tentar controlar os corpos negros no sentido de tentar limitar, cercear e controlar os seus espaços de atuação na sociedade. E aí, essa questão de controle é muito importante para a gente pensar, especialmente na seguinte pergunta, né? Quem pode falar na nossa sociedade? Quem tem direito à fala? E quem é que só tem o direito ou o dever de apenas escutar? Com as falas do Henrique e da Fernanda, a gente já começa, e com as nossas vivências, obviamente, a gente começa a compreender de onde vem isso, né? Quem pode falar? Para quem a grande mídia está dando voz, né? Para quem a mídia, a educação mesmo, né? Se a gente retoma os nossos conhecimentos, a época da escola, né?
e lembra o que foi transmitido para a gente no ensino de história ou no ensino de literatura, né, que é o que eu posso falar com maior propriedade, a gente percebe que a gente praticamente não tem vozes negras falando. E quando essas vozes negras aparecem, elas são embranquecidas, como é o caso de Machado de Assis. Então, a gente precisa prestar atenção nessa situação, porque essa questão de quem pode falar e quem deve ouvir dentro dessa estrutura racista, ela vai estar intrinsecamente relacionada com um tipo de violência sobre a população negra, que não é a violência definitiva, cruel, do genocídio, né, da morte, do assassinato, não fere letalmente como a bala, mas vai ferindo, vai minando a nossa existência em vida. Quando a gente procura por epistemicídio na internet, se alguém já pesquisou essa palavra, deve ter se deparado com a seguinte frase, né? A morte começa antes do tiro. Por que se diz que a morte começa antes do tiro? Por quê? Para a gente estabelecer essa sociedade desigual, para a gente estabelecer esse cerceamento do corpo negro, essa limitação desse corpo, a gente precisa promover essa morte simbólica desses indivíduos em vida. E como é que essa morte ela vai acontecer? Como, por exemplo, através da invisibilização dessas narrativas, dessas situações que são tão importantes para a gente compreender a nossa existência e a nossa luta aqui no Brasil. E aí, vamos lá, vamos entender o que é o epistemicídio, gente. O epistemicídio, vamos pegar aí a formação dessa palavra, mania de professora de português, gente, não reparem, né? Mas assim, episteme vai vir de conhecimento, né? Vai vir de um conhecimento científico. E o cídio vai vir de homicídio, o cídio vai vir de assassinato, né? Esse sufixo aí, esse finalzinho é muito recorrente em palavras como homicídio, suicídio, parricídio, etc. Então, literalmente seria morte do conhecimento. Bem, precisamos pensar aí de que morte estamos falando, né? A morte do conhecimento de quem, qual é o conhecimento que está sendo matado, digamos assim, assassinado, se a gente pode colocar dessa forma, né? A gente já percebeu que é o conhecimento e é a produção de pessoas negras. E em que sentido esse epistemicídio ele vai se estabelecer? Basicamente, ele vai se estabelecer a partir de duas frentes, né? Primeiro, uma invisibilização, um apagamento da história e da produção intelectual e cultural das pessoas negras. Então, se a gente para pensar, como eu falei, na história, que representação de pessoas negras a gente tem na nossa trajetória escolar lá na educação básica? Ou, trazendo para a literatura, né? Quando a gente estuda aquele período do romantismo, por exemplo. O romantismo pega ali o século XIX, final do século XIX também. A gente aprende sobre José de Alencar, um autor problemático, com muitas ideias e pensamentos racistas, externados, inclusive, em suas cartas que a gente consegue encontrar aí na internet, Gonçalves Dias, enfim, vários autores. Mas a gente silencia, a gente apaga a presença de Maria Firmina dos Reis, uma escritora fundamental para a literatura brasileira, que, inclusive, é a primeira romancista mulher negra da nossa literatura. E aí vamos pensar, né? Por que eu estudo José de Alencar, né, que vai apresentar o corpo negro de uma maneira objetificada e inferiorizante, porque, como a Fernanda bem colocou, né, o racismo, ele trabalha com essa ideia, né, você vai inferiorizar o corpo negro. Por que eu trabalho com esse autor, mas eu apago Maria Firmina dos Reis, que vai trabalhar, que vai olhar para o corpo negro na sua literatura de uma maneira mais humanizada? Né? Que projeto de nação eu quero construir por meio do conhecimento, por meio da educação? Eu não sei como foi a trajetória escolar de vocês, mas para mim, que vim do ensino público, quando se falava sobre pessoas negras, especial em história, a representação, o que se tinha era pessoas negras escravizadas, passivas, submissas, como se não tivessem resistido à escravidão, e pessoas absurdamente objetificadas. Então, essa construção que a gente também tem na educação, isso não é aleatório, isso está relacionado a um projeto de nação que vai dialogar com essas questões racistas. Então, o epistemicídio, ele vai trabalhar com isso, com essa tentativa de invisibilizar, de negar um passado, de reforçar estereótipos de objetificação para essas pessoas e excluir toda a produção intelectual e cultural de pessoas negras ao longo do tempo. Além disso, a gente não pode esquecer que o epistemicídio vai trabalhar também com a inferiorização intelectual das pessoas negras, né?
Um exemplo que a gente pode pensar, por exemplo, é o que aconteceu recentemente, né, com esses movimentos dos Estados Unidos, quando um canal de televisão, alguns canais, ao fazer a cobertura desses protestos, vai recorrer a jornalistas brancos para fazer a discussão desses atos, inclusive de um jornalista que foi demitido por um caso de racismo. É porque não tem profissionais jornalistas negros, não existem pessoas negras para falar sobre isso? Não, é uma tentativa de silenciar. Ao mesmo tempo, a gente teve também uma outra mesa, né, que tentou se retratar ali apenas com jornalistas negros, uma mesa que foi assim, brilhante, foi excelente, mas que a gente precisa também tomar cuidado, né, porque a gente não pode ser convidado também para falar apenas sobre essas questões, aparecer em momentos pontuais, né? Costuma-se chamar pesquisadores, estudiosos negros, né, no 20 de novembro, ou para falar apenas sobre questões raciais. A gente não fala só disso, a gente fala sobre muitas outras coisas. A gente tem potencialidade e capacidade para falar sobre tudo. A gente pode estar num programa falando sobre futebol, a gente pode estar comentando política, a gente pode estar comentando sobre várias outras coisas. A questão é, se não está aparecendo na grande mídia, não é porque não existam pessoas capazes para participar disso, pessoas negras. Existem e existem aos montes. A grande questão é, por que não se dar voz a essas pessoas, né? Que projeto de nação eu quero continuar perpetuando? E aí é aquilo que a gente tem acompanhado aí nas hashtags das redes sociais, né? Não basta ser antirracista, né? Não basta não ser racista, né? A gente precisa ser antirracista, né? Que mecanismos eu faço para promover esse antirracismo na sociedade? E aí, gente, eu queria comentar também com vocês algumas consequências desse epistemicídio, né? E eu acho que o epistemicídio ele não é tão letal, ele não é letal como uma bala de um revólver, enfim, quanto a aniquilação de uma vida, mas eu acho que ele é muito cruel, porque o epistemicídio, ele te exclui de oportunidades. Em que sentido eu digo isso, né? Uma das ferramentas, né, uma das consequências dele é a negação do acesso à educação. Você nega a educação para essa população negra, ou quando não se nega, você fornece a essa população uma educação de qualidade inferior. E isso é muito problemático, né? Se a gente para pensar, né, como é estruturada a educação no Brasil, né, isso é um debate mais profundo, mas falando só superficialmente, a gente percebe que existe uma disparidade muito grande sobre como funciona o currículo, né, a estrutura da educação básica pública e de uma rede privada, por exemplo. Então, a gente precisa pensar que até o projeto de educação, até o currículo, tudo isso é pensado atrelado a essas questões. Outra questão que eu já mencionei é sobre a inferiorização intelectual. Então, essa inferiorização intelectual, ela acontece durante boa parte da trajetória escolar de pessoas negras, né? Por muito tempo, os conhecimentos dessas crianças, desses adolescentes é silenciado, é invisibilizado, eles olham para os livros de história e para os livros de literatura e não se reconhecem, não se sentem capazes. Há, inclusive, situações muito recorrentes, né, muito frequentes, de profissionais que vão contribuir para a manutenção dessa estrutura racista, deslegitimando os saberes e as produções dessas crianças, o que acaba piorando tudo, deixando o processo muito pior, e isso isso tem por consequência o comprometimento da autoestima, né, dessas crianças, desses jovens negros, e isso vai se refletir, por exemplo, quando esse aluno ele pensa na possibilidade de ingressar para uma universidade, né? Parece que ir para uma universidade é um sonho distante, é algo que não cabe a ele, como se aquele espaço não fosse para esse aluno, o que é uma inverdade, né? Que é fruto de uma trajetória escolar permeada pelo racismo, mas que precisa, o quanto antes, ser desconstruída, né? Ser revista. Então, a gente precisa ter em mente que o epistemicídio ele vai promover um banimento social e uma exclusão. A gente sabe que o que ajuda a mobilidade social, né, dentro da nossa estrutura é o quê? É o conhecimento, o acesso ao ensino superior, enfim, aos bens culturais e etc. Se eu limito a minha população, se eu impeço a minha população de acessar esses espaços de poder, né, porque a universidade é um espaço de poder, e já eu digo porque eu estou falando isso, eu comprometo
a presença dessa pessoa negra, né, desse grupo negro dentro da sociedade, e renego essas pessoas e coloco essas pessoas numa situação de marginalidade. Marginalidade não apenas do ponto de vista criminal, mas também do ponto de vista de estar à margem, de estar separado, de estar ali, de não ter a sua existência pensada por uma sociedade. E aí, por que eu disse há pouco que a universidade é um espaço de poder? Pensem no seguinte, é da universidade que saem as principais mentes e dirigentes do país. Se a gente pega lá os ministros do STF, a gente for dar um Google, né, para conhecer, a gente vai ver, por exemplo, que o Fux, se eu não me engano, o Lewandowski, se eu estiver errado, alguém me corrija, por favor, eles são da UERJ, por exemplo. Então, esses principais dirigentes do país saem da universidade pública. Então, você limitar o acesso dessas pessoas à universidade não é involuntário, não é casual, é proposital para que elas não possam estar ali. Porque dentro da universidade a gente consegue colocar as nossas epistemologias, né, os nossos conhecimentos, as nossas narrativas, para começar a promover uma mudança nessa estrutura. Por mais que o quantitativo de alunos negros dentro da universidade esteja aumentando cada vez mais, é interessante a gente perceber o seguinte: o quantitativo de alunos está aumentando, isso é ótimo, tem que aumentar cada vez mais, a universidade tem que estar preta. Mas a gente precisa ter atenção que a maior parte do corpo docente continua branca. E aí, será que essa branquitude está disposta a abrir mão dos seus privilégios, que a Jonê vai falar daqui a pouco, para trazer conhecimentos e epistemologias de pesquisadores, de autores negros? Será que estão dispostos a isso? Fica aí o questionamento. Mas, então, percebam, né, como essa estrutura vai tentando nos limitar, e aí pensar na universidade nessa questão é muito importante, porque é algo que está aí para o contexto de vocês, né, dos alunos do pré-vestibular. Vocês estão nesse processo de entrar na universidade, então comecem a pensar que esse sentimento que vocês têm de incapacidade, de achar que não conseguem escrever uma redação, né, sou professora de redação, então isso é mais nítido para mim, ou de achar que aquele espaço não é para você, perceba que isso não é fruto, isso é fruto de anos e anos de epistemicídio intelectual, acadêmico, da trajetória escolar dos estudantes negros. E aí, para fechar minha fala, para não ficar mais extensa, a gente pode continuar isso na hora das perguntas. Eu queria fechar com um pensamento que eu até coloquei num texto meu, que eu publiquei recentemente lá no Letras Pretas, que eu digo o seguinte, né? Tem um livro da Clarice Lispector em que ela diz que tudo na vida, tudo no mundo começa com sim. Essa frase sempre me despertou um certo incômodo, porque depois eu fui parando para pensar e percebendo que, na verdade, para nós pessoas negras, tudo no mundo vai começar com um não. Por que começa com um não? Porque o nosso corpo, ele não é desejado por essa sociedade, nossa vida não é desejada por essa sociedade racista. Então a gente precisa negar todos os estímulos que o racismo, que a sociedade vai impor contra nós. A Grada Quilomba, que a Fernanda já citou, ela diz que toda vez que a gente diz não para o racismo, para essa estrutura racista, para esses lugares que tentam nos colocar, que tentam nos impor, o nosso eu interno, ele ganha o benefício de tecer outros caminhos e outras possibilidades de liberdade para a gente. Então é isso, a gente precisa dizer não, a gente diz não todo dia já, né? A população negra sabe disso, a gente está sempre dizendo não. Mas a gente precisa dizer cada vez mais nãos para que a gente consiga ocupar os espaços, romper com esse epistemicídio, e para que as próximas gerações, né, nossos irmãos, filhos, netos, enfim, todo mundo consiga ocupar cada vez mais esses espaços para que a gente consiga reverter essa situação. E aí, nesse sentido, juro que já vou parar, mas as cotas raciais, elas são muito importantes para isso, né? Porque as cotas, elas possibilitam uma reparação de anos de epistemicídio, de anos de subalternização e de silenciamento da população negra, para que a gente consiga adentrar a esse espaço. Lembra que eu falei que a educação é desigual? Oferecer uma educação de pouca qualidade faz parte do processo do epistemicídio? Então, nesse sentido, a cota é um elemento fundamental para que a gente consiga promover uma mudança dessas estruturas na nossa sociedade.
Eu vou passar, então, agora a palavra para a professora Jonê, e daqui a pouco a gente conversa mais na hora das perguntas. Vocês me ouvem daqui e agora? Eu estava tentando pelo computador e não entrava. Vocês me ouvem? Sim. Ah, estão respondendo. Tá. Tá bom. Tá. Então, boa noite. Do Ser Cidadão, né, para estar mais uma vez aqui conversando, mas ainda tão necessários, né? Fiquei, né, por último, para falar de um lugar que a gente que parece ser não marcado, que parece não precisar falar, porque todas as vezes que a gente vai discutir racismo, a gente ouve isso, né, falando do negro, falando dessa raça, como se racismo fosse criado e somente sentido sim, mas criado pelo negro, né? E aí a gente inverte isso. Racismo é para quando nós botamos, né, a nossa pauta de que vidas negras importam, a gente ouve muito assim, mas não, todas as vidas importam. E a gente sabe e mantém, eu vou falar um pouco disso, por que a gente ainda precisa dizer que vidas negras importam. Né? Então, segura essa daí. Vamos voltar para o racismo. Na hora de somos todos iguais, de uma sociedade democrática, de uma sociedade de direito universal, a gente quer os direitos universais. Agora, na hora de obrigações e de reflexões, aí isso não me pertence. Esse assunto não é meu. Esse assunto é seu. E quando o negro traz essa pauta, pode virar mimimi. Então, eu vou começar pensando, né, chamando vocês para refletir sobre quem é negro no Brasil. Quem é? Né? Todos vão dizer, muitos vão dizer, mas todo mundo no Brasil tem sangue negro. A sociedade brasileira é formada harmonicamente, entre aspas, né, por brancos, negros e índios. Todo mundo tem sangue de negro. Tá? Agora, vamos perguntar a batida da polícia lá na comunidade. A polícia sabe quem é negro? A batida da polícia no asfalto. A polícia sabe quem é negro. A polícia atira 80 tiros no carro, na Avenida Brasil. Quem estava dentro do carro? Era uma família de negros. 80 tiros. 80. E aí a gente poderia sair, né, lembrando aqui tantas vidas negras que são perdidas a cada minuto. E não são banalizadas. Como disse o professor Henrique, há muita luta de outros tantos negros por cada vida negra que se perde. Mas quem mais está se importando? A gente ainda tem que continuar fazendo essa pergunta. Então, quem são negros? Volto. A polícia sabe quem são os negros. A mulher negra sabe quando ela é cortejada e vira moreninha, ou quando ela é cortejada e vira a mulata, de grandes bundas e que rebola e samba bem. Né? Então, a mulher negra sabe. Todos nós, negros e pretos, né? e nesse colorismo brasileiro, o pardo mais perto do mais negro, sabe quando está no mercado ou numa loja de conveniência, o olhar do segurança em que você começa a se auto-vigiar e ter que andar mostrando que você não está pegando nada, que você vai pagar. Então, a gente sabe, nesses espaços. A mulher negra, quando vai ter filho, ela sabe que ela vai receber menos anestesia, que ela tem que ser forte, que ela é forte, que ela aguenta a dor. E a jovem negra, quando engravida, ela vai ouvir mais piadas do tipo, tá chorando por quê agora? Na hora que você
abriu as pernas, você não chorou. Então, são atitudes cotidianas em que a gente enfrenta, em que a gente responde, em que a gente começa a ouvir. Quando eu falo começa a ouvir, porque não é fácil nascer negro no Brasil. E não é fácil, vou falar aqui especialmente do Brasil, tá? E não é fácil tornar-se negro. É um processo de aprendizagem. É um processo educativo, de fortalecimento, de autoestima. Quem quer estar no lugar do epistemicídio, de que falou Amanda? Quem quer estar no lugar histórico que Fernanda trouxe e que nem sempre vai ser lembrado por suas lutas, como falou Henrique? O lugar do negro na nossa sociedade é o lugar da negação. Negação de humanidade, negação de direitos sociais, de direitos, dentre eles educacionais e tantos outros, de direito à saúde. É o lugar do não direito. Quem quer estar nesse lugar? É melhor que me vejam com a pele, com a máscara branca, né? De que falou Fanon, um autor que a gente também trabalha, né? Então a gente começa a se vestir de uma outra pele, e aí a gente vai vendo isso nos currículos escolares, que começa a discutir uma meritocracia. Todos têm a mesma chance. E o currículo, ele é pensado por uma universalidade. Eu vou usar aqui esse termo, universalidade. Vamos universalizar o humano. Somos todos iguais. Somos universais? Quem é universalizado? Para quem a sociedade é pensada? Por um branco. Para o branco. Preferencialmente esse branco, homem, hétero, classe média. Mas vamos começar a pensar esse lugar desse privilégio, dessa branquitude. Não é? O que não é vigiado no mercado, o que não perde sua vida por balas de encontros certeiros, a mulher que nem sempre precisa mostrar que ela não é somente a mulher do samba, a mulata. Né? Então, esse que por si já tem ali, por toda a sua... Onde ele chega à frente, a sua pele mais clara, os seus traços mais finos, o seu cabelo que a mídia deseja e bota todos os produtos para vender. Quando ele chega com esse privilégio da branquitude, que é carregado pela cor branca, as portas se abrirão. E nós estamos lutando e ainda tendo que falar sobre a destituição desse privilégio. Mas quem quer abrir mão de privilégio? A gente não quer, né? Ninguém vai querer abrir mão de privilégio. Então, como convencer a uma sociedade que é estruturada e concebida por outras formas de racismo a cada dia, porque quando a gente vai ver tantos avanços que a gente já teve até aqui, a gente pensa, ufa, agora eu posso descansar. Aí vem mais luta, aí vem mais luta, aí vem mais luta. Ainda é uma luta a cada dia. Isso a gente tem que conseguir amenizar essas lutas, buscar a tal da universalidade, o tal do universalismo, o tal de todos somos iguais. Estamos buscando isso, mas ainda não chegamos a esse momento. E a hora da gente começar a falar mais disso e a cobrar isso da sociedade civil como um todo é agora. É quando a gente chegar nesses lugares todos e com toda essa bagagem que a gente tem e começar a olhar, parar de começar a invocar o meu amigo branco que diz que tem sangue de negro na família também, chamando assim para ele, nos lugares que você está, onde você vê pessoas de cores de pele mais escuras, vamos chamar assim. Onde você vê? Onde eles estão? Aí aquela máxima que a Djamila tem falado muito, né? Nas festas que você frequenta, eles estão servindo ou estão se divertindo? Nos lugares onde você está, trabalhando, estudando, onde eles estão? E aí, como a Amanda falou, né, muito bem, a gente está lutando para inverter um pouco, inverter muito dessa ordem.
Se os negros, né, nós negros, somos em uma pequena maioria de uma sociedade, que a gente, 54% a 46%, essa média aí, somos um número um pouco maior. Por que a gente não está nessa mesma representatividade nas universidades, nos lugares esperados pelos que têm sucesso social? Não é? Então, é desse lugar que a gente ainda está lutando para chegar. E que não temos privilégios. O movimento que a gente está vendo agora, das cotas, denunciando as cotas, é um bom momento para a gente pensar isso. Não é? Porque todas as vezes que a gente vai discutir o direito, especialmente das cotas raciais, todas as vezes que a gente vai discutir isso, a gente ouve de novo a tal da universalidade, né? Mas todo mundo tem as mesmas condições. Mas nessa hora, a gente esquece que as mesmas condições não foram dadas iguais desde sempre para todo mundo. Então, quando é direito, eu quero para todo mundo. Mas quando é compromisso e envolvimento por uma luta, aí a luta não é minha, a luta é só sua. Então, a gente tem ainda que fazer esse fortalecimento, pensar. E o que prejudica isso, fundamentalmente? É um mito da democracia racial. É um mito que a gente se coloca na nossa sociedade de que nós somos moreninhos, de que o colorismo, né, o racismo está lá só numa minoria, uma pequena minoria que tem mais tinta, e que nessa situação de ter mais tinta, ele está sozinho na luta dele. E todo o resto é miscigenado, é misturado, todo o resto está lutando junto. Não é isso. Não estamos lutando juntos. Não estamos ainda conseguindo bombardear e mudar essa situação. E aí alguém comentou assim, mas quando o próprio negro não se reconhece, quando ele mesmo, ele vai se assumir, ele vai escolher dizer que é moreno, que é pardo, ele vai se nomear de outro modo. Quando o negro faz isso, a gente tem que trazer esse nosso parceiro, esse nosso irmão e irmã, para o nosso lado, mas não recriminando, porque ele foi educado por uma escola branca em que ser negro é muito doído e ninguém escolhe a dor. Ninguém escolhe a dor. A gente escolhe e a gente quer a luta, o lado do vitorioso. A gente quer esse lado. Então, esse irmão, essa irmã, ele precisa mais de mais informação e de mais educação, e por isso a mudança curricular é fundamental. Por isso a gente tem na educação básica uma lei em que a gente trabalha com a educação, a 10.639, para discutir o ensino da diáspora à África e o ensino indígena também. A gente tem essa discussão desde a educação básica, mas é recente, como disse o Henrique, pelo movimento negro. Então a gente tem que trazer mais aliados negros e brancos, aqueles universais todos, para essa reflexão de que ninguém quer estar do lado do não. Todo mundo quer estar do lado do positivo. Por isso que a gente chama de ações afirmativas. Então, vamos para o lado das políticas propositivas. Políticas que façam a identidade e o orgulho da nossa raça valer a pena. Como vale para um grupo que está aqui, para um grande grupo que está aqui. Quando vocês me perguntam lá naquela live e me dizem assim, eu estava quase desistindo da universidade, é muito cansativo, porque a gente sabe que esse grupo que está aqui, do ser cidadão para entrar no vestibular, é o grupo que trabalha o dia inteiro e estuda à noite, e luta por uma vaga numa universidade pública que por muitas vezes lhes negaram, que por muitas vezes não era lugar do negro. A universidade pública que formou os grandes médicos, que formou os grandes advogados, que formou todo o nosso Supremo Tribunal, que formou todos os nossos
os grandes pensadores nossos de longa trajetória na universidade, que por muito tempo continuou formando currículos para formar para brancos, só vai ser mexida nessa estrutura e nessa universalidade quando a gente tiver mais tinta lá em cima. E onde é esse lá em cima? É mais gente na universidade. Então vocês não podem desistir. Vocês têm que continuar com esse orgulho, com essa luta, numa tarefa que é cotidiana, pela transformação do conhecimento, pela transformação da luta coletiva, pela transformação no dia a dia, em pares. E eu não transformo só o meu colega negro, eu transformo também o meu colega branco que vem para a luta comigo. E mesmo aquele que não quer vir, trazendo também. Eu acho que eu estou terminando, eu quero falar duas coisas ainda. A mídia, de um modo geral, e eu vou dizer o humor, ele tem ajudado muito a gente a pensar sobre isso. A porta dos fundos, com todos os erros que o humor também carrega, porque nem sempre rir, né, como já cantou o poeta, rir de tudo também é desespero, né? Mas a porta dos fundos acertou quando ela fez um programa sobre nota de repúdio. E aí são as mulheres negras e os homens brancos. E as mulheres negras falando pelo corpo do homem branco, discutindo a branquitude. Quem não viu ainda esse programa, veja. A Porta dos Fundos erra depois, um programa de gordofobia, né, mas acerta com essa nota de repúdio. E o humor, nem tão humor assim, daquela blogueirinha, que eu não vou dizer o nome porque eu não estou aqui para divulgá-la, em que parece humor o que ela diz sobre o negro. Parece humor. Parece. Aquele humor antigo, aquele humor que a gente não apoia mais. E o que ela diz foi repudiado. E a gente tem que fazer cada vez mais com que essas vozes sejam silenciadas. E eu não quero ninguém me dando a voz. Eu tenho a minha voz. Por isso que eu não digo nunca para os meus alunos, assim, eu vou dar a voz a fulano. Não, fulano tem. Fulano tem a sua, seja quem é oralizado, né, sua corda vocal, e aqueles que não são nesse sentido oralizado, também tem a sua língua. E cada um com a sua linguagem, falando pela sua identidade, pela sua maneira privada e particular, pela sua maneira única e singular de dizer o que tem para dizer. Enquanto a gente ficar com o discurso de que a gente... Aqui nós demos as vozes um para o outro, né? Às vezes a gente até fala de modo informal, eu vou dar a voz. Mas toma muito cuidado. E quando alguém estiver te dando a voz, você toma e diz, obrigada, conquista minha. Porque é conquista. E eu volto. É luta cotidiana. Porque buscar a tal universalidade que só o branco tem direito, a branquitude brasileira, ela é universal. Repito, ela é universal no currículo, ela é universal nos direitos, ela é universal nas leis, ela é universal na sua invisibilidade nas ruas, que o Estado nunca está ali para puni-la. Agora, o lugar do negro, e quem é negro sabe, e se não sabe, a polícia o identifica, eu repito, e se é mulher, a hipersexualização a identifica também, e para nós, negros, continuamos na luta por virar esse jogo e trazer os nossos pares para a discussão de destituir privilégios da branquitude. Não mais como privilégio. Somos todos iguais? Então vamos buscar a universalização. Queremos ser todos iguais. Eu quero falar de outras coisas. Eu quero falar do batom. Eu quero falar, como diz, né, quem fala isso é a jornalista Flávia de Oliveira. Eu quero falar de sapatos. Eu quero falar de literatura. Eu quero falar de tantas outras coisas sem precisar adjetivar. Literatura negra, mercado negro, comércio, né, maquiagem negra. Eu não quero. Eu quero que estejam todos numa universalidade de direitos e de deveres. É isso.
As falas foram maravilhosas, né? Estou aqui emocionada em poder participar desse debate, né? Sim, acho que não tenho palavras para agradecer a Jonie, o Henrique, a Amanda, a Fernanda, né? Porque eles nos trouxeram hoje. Então, galera, como a gente havia combinado, a gente pode abrir esse momento para quem queira fazer perguntas, quem queira tirar dúvidas ou algo desse tipo. Alguém quer falar? Além dos parabéns aí para nossos professores. Alguém gostaria de perguntar? A gente só teve uma pergunta, né, que foi da Anne, mas a Johnny respondeu. Henrique, Amanda, Fernanda, gostaria de complementar a Johnny quando ela responde. Não, então. Eu posso falar um pouquinho. Tá. Fernanda, vai, Fernanda, depois eu vou. Tá bom, Henrique, obrigada. Então, eu acho que a Jonie foi muito certeira na resposta que ela deu, né? E é isso, eu acho que nessa sociedade que a gente descreveu, sobre a qual a gente falou aqui, que é a nossa sociedade e na qual estamos lutando, né? Para afirmar a nossa voz, porque nós temos voz, e eu achei isso maravilhoso, Jonie, muito obrigada. Nunca mais vou vir com esse negócio de dar voz, tá vendo? A gente vai sempre aprendendo. Mas sobre essa questão de quando o sujeito ele tem preconceito racial contra si. Bom, é preciso que a gente entenda que o negro, assim como o branco, numa sociedade racista, ele aprende a se negar cotidianamente e sistematicamente, né? Porque, afinal de contas, a gente se coloca, a gente cresce numa sociedade em que tudo foi pensado para os brancos e nunca para nós. Né? Quando a gente chega na escola, eu passei por isso quando eu era criança, você nunca vai ser a menina mais bonita, você nunca vai ser a menina desejada, e se você for muito inteligente ou se destacar, tirar notas altas, como eu já passei por isso também, o seu reconhecimento, ele também vai ser questionado, e ele vai ser questionado sempre com um apontamento que vai buscar te localizar como sujeito negro e tentar dizer mais uma vez, olha, apesar de tudo isso, você não deixa de ser esse sujeito. Então, eu acho que a Jonie falou de tornar-se negro, né? Esse é um processo que a negritude, os negros brasileiros, eles vivenciam, né? E é uma tomada de consciência, e que significa uma espécie de libertação também das amarras racistas às quais nós somos aprisionados numa sociedade estruturalmente racista, em que a gente aprende também a se negar. Porque a gente não quer ser o objeto como é que se diz? Da hipersexualização, a gente não quer ser o objeto considerado exótico, a gente não quer ser o alvo da polícia. Então, a gente vai aprendendo, infelizmente, e escutando que a gente tem que se aproximar daquilo que é bom. E aquilo que é bom, geralmente, né, é tido como branco. Eu como a maior parte das mulheres, em algum período, tive que alisar o cabelo, porque me diziam que o meu cabelo era ruim. Mas ruim, de fato, é o racismo. Né? O racismo que nos condiciona a esse lugar de negação da gente, de quem nós somos. Quem é que nos ensina a nos odiar? E, assim, eu acho que é isso que o sujeito que talvez manifeste um repúdio ou se coloque de maneira contrária à sua própria existência, ele, na verdade, está externando toda essa lógica, toda essa estrutura que ele está absorvendo cotidianamente, contra a qual ele vai precisar vivenciar um processo que é essa tomada de consciência, que é se enxergar para desconstruir isso. Né? Os sujeitos negros, quando manifestam, né, esse tipo de
esse tipo de posicionamento, em verdade, eles estão, mais uma vez, reproduzindo lógicas racistas de mundo, e não sendo racistas consigo mesmo. Henrique, se quiser. Acho que tem alguém com áudio aberto aí, né? Ah, ok. Não, mas na verdade eu acho que a Jonê e a Fernanda já contemplaram perfeitamente a questão. Eu só queria pontuar mesmo isso com que a Fernanda terminou a fala, né? O negro que nega a existência do racismo, ele nunca vai ser uma prova de que o racismo não existe. Muito pelo contrário, ele é uma prova da eficácia do racismo brasileiro, da eficácia desse sistema de apagamento da identidade negra histórico, de apagamento da identidade negra. É isso, gente. Eu queria só completar uma coisa, que eu trabalho com criança, eu sou professora do CAP-UERJ, né, e trabalho com crianças do 1º ao 5º ano. É muito difícil, muito, você lidar com a dor de crianças negras. E a gente não pode esquecer isso, porque a gente trata como se crianças fossem todas muito singelas e muito legais. E eu não vou chamar de bullying, eu vou chamar de racismo. O que a gente vivencia cotidianamente nas escolas com as crianças que têm os traços, os fenótipos do mais negro, elas sofrem, principalmente numa escola em que ela tem diversos pares ali, de uma diversidade muito grande, como é o CAP, em que concorrem crianças que se dirão mais brancas e crianças que diremos mais negras. Então, é um processo de educação. E por isso que eu reitero a importância das mídias numa educação antirracista, a importância de espaços como esses, de debates para uma luta antirracista e fundamentalmente, de uma educação antirracista. Nós precisamos cada vez mais trazer para a escola, visibilizar, botar em evidência o que não é universal, que não somos todos iguais ainda, tá? Só para complementar o que a Jonê e o Henrique comentaram, mas especificamente o que a Jonê falou, e eu acho muito importante, é que a gente precisa dar nome às coisas e o nome correto, né? Quando ela fala que não vai chamar de bullying, mas vai chamar de racismo, né? A gente tenta dar outros nomes, a gente não, né? A branquitude, especialmente, vai tentar dar outros nomes, né, para tentar mascarar o que realmente está acontecendo, vai chamar de preconceito, vai chamar de bullying, mas é muito importante que a gente atribua o nome correto, porque quando a gente não atribui o nome correto, a gente está o quê? A gente está invisibilizando isso, a gente está atenuando essa situação. Então, quando a gente é criança, meninas do meu Brasil, né, que estão assistindo, vocês vão entender bem isso, né? Quando alguém diz que o nosso cabelo é duro, como a Fernanda exemplificou, isso vai ser tratado como um bullying, quando na verdade não é uma questão de racismo. Quando uma criança quando uma criança é excluída das brincadeiras por outras crianças, isso não é bullying, isso é racismo. Isso vai acompanhando a nossa vida e a gente não pode deixar que essa palavra racismo, que isso se perca, que as pessoas não falem. Né? Então, se aconteceu alguma situação de racismo, é racismo, não tem por que a gente dar outro nome. Porque quando a gente não dá o nome correto, a gente vai apagando, vai diminuindo aquela questão, e aí a gente cai nesses problemas que a gente tem hoje, né? Eu quero responder não. Deixa primeiro eu explicar, assim, algumas questões que estão levantando para a gente vai poder dar no âmbito da opinião individual de cada um, né? Não é, assim, não tem uma resposta certa. Cada um aqui pode ter uma reflexão, só para, né, por exemplo, sobre as estátuas. Mas antes das estátuas, eu quero falar sobre o pardo, né? Sim, na minha certidão eu sou parda. E por muito tempo, o pardo foi o lugar de acolhimento de uma formação da tal 3 raças brasileiras, negros, índios e brancos, em que todo mundo transou com todo mundo e misturamos isso tudo e viramos um café com leite, viramos meio pardo, viramos um pouco de tudo. Tá, isso é uma questão que a gente tem. E um dos problemas que a gente enfrentou com as cotas foi o processo de autoidentificação.
E eu sugiro, para discutir essa questão da miscigenação, para quem quer se aprofundar no tema, a professora Lia Weiner, ela é branca, e discute a branquitude aqui no Brasil, pelo viés do psicologismo social. Sigam ela no Instagram, no Facebook. A Lia, vocês vão no YouTube, bota o nome Lia Weiner, tem um TED dela de 15 minutos, tem 2, em que ela fala coisas muito importantes para a gente, se eu ouvir. Nilma Gomes discutindo sobre o movimento negro, sobre a estética negra, muito boa. Eu estou indicando 3 de minha preferência no momento. Eu digo que eu fiquei fã dos 3. A Lia, para trazer a discussão de branquitude, a Lia Weiner e a Lilia Schwartz, uma coisa assim, né? E a Nilma e o Silvio de Almeida, que discute racismo estrutural. São os que eu tenho acompanhado com todo o prazer. Tem live deles, eu vou atrás. Mas eu quero que a gente pense, quando eu estou sugerindo esses nomes, porque não é fácil numa sociedade de miscigenação, que eu vou brincar aqui entre aspas, com café com leite, tratar do racismo, em que a gente é meio a meio, né? 54%, 46% aí, que é muito diferente do racismo lá de fora, que eu não quero falar. Eu quero olhar para nós, quero falar daqui de dentro, quero falar de nós. Porque é exatamente em nome desse mito de uma democracia, de que todo mundo tem sangue negro na veia, que quando a luta é de todo mundo, ela é de ninguém. Por isso que eu tenho que afirmar que é a luta de racismo e não de bullying. Porque o bullying é universal, mas o racismo é de interesse, especialmente daqueles que ainda sofrem literalmente na pele. A luta, e por isso que eu também defendo que a luta do antifascismo, ele é mais universal. A luta é antirracismo. Então, assim, eu tenho que ter clareza. Eu posso fazer lutas universais, mas eu tenho a clareza que ali eu estou nas lutas universais. Quando eu quero tratar de racismo, eu vou deixar bem claro que a luta é de racismo. E aí respondo do Pardo. Quanto às derrubadas das estátuas, é uma discussão mais longa para a gente fazer, porque a gente não tem como pegar... Isso, botaram lá para mim, a Lia Schumann, o Nilma Gomes e o Silvio. Deixa eu voltar das estátuas. O nosso processo histórico, a gente não apaga assim. E a gente tem que conhecer a história para conseguir ressignificá-la. E a gente tem a obrigação, a gente educador, estou falando aqui como educadora, de ressignificar e de olhar para essa história e ver o que ela construiu e o que a gente quer reconstruir. Eu não gosto de reconstruir, ressignificar, né? Dar outros sentidos, trazer outros sentidos. Então, eu entendo, eu fiquei muito dividida sobre a questão das estátuas. Eu li alguns historiadores, como Laurentino Gomes, defendendo que elas estejam lá. Mas se elas se mantiverem, né, em algumas cidades aqui em São Paulo, aqui no Brasil, que tenha uma releitura. Assim como eu me obrigo a fazer uma releitura de Monteiro Lobato. Eu fui criada por Dona Benta, Dona Anastácia, Pedrinho e Narizinho. Eu me via na universalidade de Pedrinho e Narizinho. Eu me via com aquela avó branca que eu nunca tive, né? Mais próxima de tia Anastácia. Mas, assim, eu não posso, hoje, em nome de um quer dizer, na minha percepção, tá? Eu não consigo hoje trazer essa discussão para as minhas crianças sem ressignificar, sem fazer críticas a um autor bastante eugenista. O que eu estou chamando de eugenista? Um autor que lutava por uma supremacia branca, no tempo dele, na história dele. Essa é a leitura que eu estou fazendo, tá? Que outros, que Henrique, que Amanda, que Fernanda, contribuam aí com esse debate das estátuas. Eu acho que temos que reconstruir, ressignificar a história. A história não é única, já disse, né, a autora Chiamanda. Eu acho, Jonê, que você foi muito maravilhosa de novo e disse tudo, assim. Sobre a questão das estátuas, particularmente, eu ainda não tive um tempo de parar para pensar e refletir. Mas partindo do pressuposto de que, né, a história, né, ela tem essa forte relação com a memória
e de que a história ela também é um espaço de luta, de afirmação de narrativas, e eu acho que a gente está num espaço de disputa de narrativas, a gente está em um momento em que eu acho que, de uma maneira muito viva, né, esse ressignificar a história, ele está sendo colocado, ele está sendo posto em evidência, e eu fico assim muito esperançosa de que não seja passageiro, mas que de fato as pessoas se assenhorem dos seus lugares, se assenhorem das suas próprias histórias e afirmem e gritem e se tornem visíveis, audíveis em alto e bom som. E, assim, eu penso que nessa disputa que é política, né, faz parte do processo essa reivindicação ao lugar, ao espaço, à memória, né, que eu acho que o simbolismo evidenciado nessa derrubada é de mostrar, né, a despeito de outras coisas, é de mostrar esse embate contra o colonizador, contra aquele que simboliza a opressão, que simboliza o início, né, dessa barbárie toda que é praticada ao longo de muitas centenas de anos contra a população negra, contra a historicidade do continente africano. E eu acho que o que está por trás disso, a mensagem, ela é muito clara, né? Nós não estamos mais dispostos a aceitar, nós não estamos mais dispostos a ser passivos diante disso. E se tem que ficar ou não tem que ficar é uma discussão também, mas assim, pensando sobre o simbolismo da atitude, eu enxergo dessa maneira, como um embate em torno dessa afirmação, né, de novas narrativas, de novas histórias, porque as histórias são plurais, né, e as histórias únicas, elas já fizeram mal demais. A história do colonizador, ela já fez muito mal, ela está fazendo mal há mais de 500 anos, porque, afinal de contas, se o colonialismo acabou no século XIX no Brasil, no século XX no continente africano, a colonialidade, que é a estrutura do pensamento, ela permanece ativa, né? A estrutura do pensamento, por isso que o racismo estrutural, ela continua sendo a mesma dos tempos do colonizador, né? E como a Amanda bem disse, promovendo a morte de outros pensamentos, promovendo a morte dos saberes manifestos e desenvolvidos pelos homens e mulheres negras ao longo do mundo, né? Porque, afinal de contas, se a colonização foi possível, ela se deve, em grande parte, a toda a contribuição do conhecimento e de tecnologias que os povos africanos conheciam e que foram utilizadas aqui para construir a estrutura da sua tortura, do seu terror, que foi a estrutura da Casa Grande, senzala, a estrutura dos engenhos. Então, é preciso recolocar as coisas nos seus lugares, nos seus devidos lugares, e é preciso que haja o reconhecimento dessas contribuições e que as pessoas elas tenham direito de ocupar a sua história, de ocupar a história e de aparecerem, né? Porque é isso, eles, por muito tempo, tentaram nos silenciar, invisibilizar, né? Daí que, por exemplo, e aí uma imagem, né? Em uma das manifestações, não foi aqui, uma mulher branca, ela saiu para a rua com um cartaz da escravizada Anastácia, que é aquela negra com a mordaça, e estava escrito que máscara... E aí ela estava protestando, obviamente, contra o isolamento social, né, inflada pelo presidente norte-americano, que, como alguns outros conhecidos, também fazem, né, se colocam de maneira equivocada no mundo. E aí ela colocou assim, embaixo da foto da escrava Anastácia: máscaras são para cachorros e escravos. Eu sou humana, eu sou uma pessoa. Então, assim, olha como que essa mentalidade ela está arraigada na mente das pessoas. Olha como que essa visão ela não passa. Ela não passa. E elas são mobilizadas estrategicamente, às vezes inconsciente, outras totalmente direcionadas,
para recolocarem sujeitos em lugares que eles acreditam que esses sujeitos deveriam estar. Então, assim, é uma polêmica em aberto com relação às estátuas, mas ela é compreensível dentro de um contexto de luta. O corpo negro é um corpo político, a luta por direitos, igualdade, espaço, é uma luta política, sim, e que envolve tudo isso que a gente está observando. Tem uma pergunta direcionada para a Joania, né, sobre... Primeiro, perguntar se alguém quer acrescentar, Amanda, Henrique, a fala da Joania, a fala da Fernanda. E a gente tem uma pergunta, Joania, para você. Você que trabalha com crianças, como conversa sobre o racismo e esse sistema que adoece pessoas negras? Não é fácil. E é vigília cotidianamente para o que as crianças fazem com crianças e o que nós, docentes, fazemos com as crianças. E aqui não estou protegendo nem nós, docentes, que nos reconhecemos mesmo. Porque como a gente foi educado por um currículo e por um pensar universalista, que eu estou aqui criticando esse pensar universalista, a gente, às vezes, também lida com a criança negra como se ela tivesse que ser mais forte. Lembra da mulher que não precisa da anestesia no parto? Então, uma criança negra, né, muito levada, muito espivitada, aluna da professora Joné, chega com um dente na mão, sangrando, né, caiu o dente, ela estava na queda dos dentes, aos 7 anos. E ela não chora, ela me mostra aquele dente, a mãozinha assim, e eu, vai lá no banheiro, eu dando aula. Quando eu falei isso, eu parei a aula e fui acompanhá-la no banheiro. Ela olhou para mim e ali ela começou a chorar. E eu fiquei pensando, ela não chorou, mas se fosse outra menininha mais frágil, de olhinhos clarinhos, de cabelo bem ralinho, bem miudinha, clarinha, e que se permitisse chorar, e que chegasse até a mim, eu iria socorrê-la. Essa outra criança não, ela foi ensinada a ser forte, ela vive com o pé no chão, ela é forte, né? Mas ela tem o direito à infância, ela tem direito ao choro, ela tem direito ao colo, até quando ela acha que ela não pode chorar. Eu nunca vou esquecer disso. Então, assim, é uma vigília constante para dar à criança o direito de ser criança, porque esse direito é renegado. O direito à vida é tirado e o direito à infância é tirado. Porque são crianças que, desde muito cedo, muitas delas, são obrigadas a conviverem com muitas situações que vão enrijecendo o corpo, que vão enrijecendo a força. Então, eu diria isso, que tem que sempre lembrar a escola de que ela não está lidando com universais, que ela tem que pensar que ela está desconstruindo alguns imaginários sobre os corpos negros. E um dos imaginários é esse. É que o menino é um malandro e a menina é forte. Nem sempre ele é o malandro e nem sempre ela é forte. Então, esses não podem ser conceitos que a gente vai agregar somente ao corpo negro. E aí, na escola, é onde esse espaço vai se firmar, né? Então, eu diria isso, eu diria que é uma luta cotidiana, é uma das lutas mais difíceis, de você ver, e fora o não reconhecimento, a negação que as crianças negras têm de sua beleza, elas não se reconhecem belas, por mais que a gente afirme o tempo todo que elas são belas. Mas onde elas veem professoras negras toda hora? Cadê? Toda hora, né? A gente precisa de mais professoras negras, por isso nós precisamos formar novos corpos de intelectualidade, de participação na vida civil, no topo. Nós precisamos todos estar lá no topo. É formação, tá? Pessoal,
Alguém gostaria de falar? Alguém gostaria de fazer uma pergunta? Pode abrir o microfone, né? Quem se sentir à vontade, quiser fazer uma pergunta, quiser falar algo, perguntar direcionado também para a Fernanda, para a Juni, para o Henrique, ou para. Que silêncio. Então, eu acho que só me resta agradecer, né? Acho que posso fazer aquelas considerações finais para cada um de vocês, né? Para a Fernanda, para o Henrique e para a Julia. E a gente deixa as considerações finais. E se alguém tiver alguma pergunta, pode colocar no chat, né? Acho que é isso, né? Manu, Oi. então, tem perguntas anteriores no chat já. As pessoas perguntaram. Eu acho que a gente respondeu todas, ô Eduardo. Todas as perguntas foram respondidas. Que foi a da estátua, a sobre a questão do pardo. Tem uma pergunta do Vitor. Vitor, só pergunta de novo para mim, por favor. Posso ler? Ele falou assim: Pode. muitas pessoas dizem que existe racismo branco. Como colocar na cabeça dessas pessoas queridas e abençoadas que não existe esse tal de racismo branco? Eu pego, eu começo depois. Eu diria primeiro assim, a Fernanda na fala dela, ela trouxe isso. O racismo, nenhum de nós acabou não falando isso. O racismo não é individual. Ele não é com pessoas. Ninguém aqui vai dizer que é racista. Então, assim, o racismo não está no campo de indivíduo. O racismo, ele é estrutural. Eu posso ter cenas racistas, como a que Fatu presenciou recentemente. Eu posso ter também cenas individuais de grupos agindo, né? Mas, assim, essa é uma discussão séria que a gente tem, porque a grande dificuldade, até no Brasil, da gente ter a lei antirracismo, é porque, quando vai para o campo individual, acaba virando injúria racial. E a lei de injúria racial, ela é muito mais branda do que a pena de racismo mesmo. Dificilmente, hoje, alguém vai se assumir assim, eu sou racista. Dificilmente. Aquela blogueirinha que eu falei lá, ela explicou no campo do maior sentimento dela, mas em nenhum momento ela disse que ela era racista. Então, essa é a termo. E por que não existe o racismo reverso? Por quê? Porque não é um racismo. O racismo, ele é hierárquico, ele é de um grupo sobre o outro. Quando a gente fala dos privilégios da branquitude, ele está estruturado nas leis de Estado, ele está estruturado no currículo, ele está estruturado na economia do Estado, ele está em todos os elementos mais invisíveis que a gente não conhece. Ele não está só no PM que me persegue, no mercado. Esses são os que a gente consegue até palpar e algumas vezes pegar e dizer, olha aqui uma injúria racial. Mas pior do que esse racismo, e ele está se modificando a cada dia mais, é um racismo institucional e estrutural. E ele só se dá por estruturas de poder. Então, eu posso virar para um branco e dizer, seu branco azedo. Eu estou xingando individualmente uma pessoa. Mas eu não tenho poder nenhum de destituí-lo de direitos. O negro, ele é cotidianamente, a raça negra, ela é cotidianamente destituída de direitos. Por isso, não existe racismo inverso. Então, eu posso dizer, olha, do ponto de vista individual, eu não gosto de você. E você é um branco azedo. É individual. É isso. Obrigado.
Henrique, Fernanda Amanda, vou acrescentar a fala da Joaninha. Existe mais alguma pergunta que eu passei despercebido, gente? Então, enquanto você vê as outras, é isso que o Joné falou, né? O racismo, né, gente? Não existe racismo reverso, porque, primeiro, o racismo ele tem circunstâncias históricas e sociais de surgimento e, né, e de aplicação. Não houve um processo inverso ao que a população negra, as pessoas de origem negro-africana, vivenciaram, que 300, 400 anos de escravização, de sequestro, de desfazimento de famílias, de ter os seus corpos dilacerados, de serem violadas, violentadas. Isso não existiu para que pessoas brancas, né, sofressem racismo reverso. Até porque, como eu afirmei, e fica muito presente em todas as falas que foram feitas aqui, a aplicação, a atitude racista, ela demanda um lugar de poder de quem o faz, né? E esse lugar de poder, historicamente, ele não está a serviço das pessoas negras. Não são as pessoas negras que ocupam os principais consultórios médicos, não são as pessoas negras que pensam as leis do país, não são as pessoas negras que estão em maioria nas universidades, não são as pessoas negras que executam a lei, ou seja, o mundo é estruturado através de uma lógica que corrobora o que a gente está colocando aqui como privilégio da branquitude. E aí o Fabrício fez uma pergunta que eu verifiquei, que ele falava assim, seria bom se a entrada na universidade fosse igual da escola pública? Ora, Fabrício, eu acredito que talvez fosse bom ou fosse ideal se a gente não vivesse numa sociedade com lógicas de organização, funcionamento e lógicas de poder desiguais, né? Porque, na verdade, a escola pública, ela cumpre uma função básica e a gente sabe que, ao longo da história, né, do desenvolvimento do processo de escolarização pública, a escola pública ela vem sofrendo, sendo vítima de ataques sistêmicos, né, de governantes que a tornam cada vez, a sua estrutura, o seu funcionamento cada vez mais precário, né? E aí essa ideia massificada, né, que é um grave erro, que diz que a escola pública é ruim, quando, na verdade, nós deveríamos ser defensores natos da escola pública, laica, gratuita e de qualidade, porque é essa escola. A ideia de público pressupõe universalização e horizontalização de relações de poder. Então, quer dizer o quê? Quer dizer que ali, naquele espaço, todos são iguais, independente, né, das suas condições de existência. Mas, ainda assim, né, a gente sabe que dentro da escola pública existe racismo, existe todas as outras coisas que foram faladas aqui. Mas, Fabrício, por que a universidade ela não pode ter um sistema de ingresso por escolha ou ela não pode ser aberta? Simplesmente porque a universidade ela é o topo da cadeia de formação intelectual. Então, nós precisamos, né, e foram inventados mecanismos de seleção de pessoas e que cada vez mais dificultam o ingresso de pessoas pobres, seja pobres, negros, pobres brancos também, sobretudo e principalmente os alunos da escola pública, eles têm um acesso à universidade dificultado, porque a lógica do público no âmbito do processo de escolarização, eles falam, mais ou menos assim, né, simplificando em miúdos. Você tem a escola pública que vai ensinar todo mundo a ler e escrever, e cada vez mais, né, quando a gente ouve a fala dos governantes, parece que eles querem que a escola seja só esse lugar, que vai te tornar um não analfabeto e uma pessoa que pode trabalhar, né? Ou seja, cada vez mais essa tentativa de cercear o espaço educacional, ela vai em direção ao objetivo de esvaziar a escola, né, da sua
sua condição de agente formador de cidadãos, né, de pessoas que conseguem se ver, se pensar, se projetar. Mas a universidade, ela é o lugar por excelência de o quê? Desenvolvimento, construção de saberes, de pesquisa, de tecnologia. É lá que tudo se cria, né? É lá que as pessoas elas podem imaginar mundos, pensar sobre mundos, testar coisas e essas coisas se tornarem realidade. A universidade é fundamental para as ciências médicas, as ciências sociais, todas as ciências, enfim. E aí, como a universidade ela é tão especial, você não pode deixar ela liberada para qualquer um, né? Qualquer um. Como se todos os cidadãos não fossem, de fato, cidadãos e merecessem esse espaço. Então, cria-se mecanismos de barrar este acesso. E aí nós vamos ver o seguinte, que a universidade pública ela se torna um lugar por excelência, onde nós vamos encontrar pessoas brancas e de origem social, né, de classes sociais de média a alta, né, ou seja, é a elite brasileira que ocupa os bancos das universidades e que são financiados pelo próprio dinheiro que é público, né? E todo o ataque que a universidade pública vem sofrendo atualmente, ele tem a ver com essa ideia de que de uns tempos para cá, tem gente demais que não deveria estar lá ocupando aqueles bancos. E nós sabemos que as pessoas que conseguiram chegar, né, ainda são muito poucas. Nós precisamos de mais pessoas negras ocupando os bancos da universidade, mais pessoas indígenas ocupando os bancos da universidade. Eu, durante a minha graduação, estudei com uma pessoa indígena, né, com um indígena. Mas poucos são os indígenas que conseguem acessar esse espaço também. A gente está falando de racismo, né? E é óbvio que eles também sofrem. É claro que no caso da população negra, a coisa é muito mais acentuada, porque a gente está falando de um quantitativo populacional maior. Mas, assim, eu espero que eu tenha me feito compreender. Se você tiver ficado com dúvida, Fabrício, você pode perguntar de novo, e os nossos colegas estão aqui para responder. Só respondendo a pergunta que fizeram, né, sobre como repensar o atual currículo na perspectiva de uma educação antirracista, eu acho que é interessante para os alunos, né, terem essa informação de que o currículo, quando a gente estabelece um currículo, né, a gente procura autores de referência para estruturar esse currículo, e aí esse currículo ele é elaborado não pelos professores em si, né, mas pela equipe pedagógica da escola, enfim. Mas por que eu estou dizendo isso? Quando a gente vai montar esse currículo com esses intelectuais, com essas pesquisas que a gente traz, né, para sustentar, para fundamentar esse currículo, é muito importante para a gente pensar uma educação antirracista, trazer autores e pesquisadores negros, né, para isso. E isso aí, já linkando com o que a Fernanda falou, é muito problemático, porque quando a gente vai para a universidade, a gente tem ainda um quantitativo de alunos negros muito pequeno, mas quando eu falei pequeno, né, não, a gente está aumentando cada vez mais, mas como eu falei anteriormente, o percentual de professores e pesquisadores ainda é muito pequeno. Então, se a gente tem poucos professores e poucos pesquisadores, isso vai acabar afetando diretamente na educação básica. Mas eu acho que o que a gente pode começar fazendo, né, para se mobilizar é isso, é trazer autores negros, é trazer pesquisadores negros. No meu caso, que trabalho com linguagem, né, que trabalho com literatura, trazer a produção intelectual e trazer a produção literária de pessoas negras para os alunos conhecerem, para a gente criar uma discussão. E como a Fernanda falou, a educação é um espaço, a escola é um espaço de formação crítica, de formação de conhecimento, de troca, de formação de cidadania. Se eu deixo de fora uma parte da população, uma parte da produção de conhecimento, né, realizando um epistemicídio, isso é extremamente prejudicial. Então, acho que o primeiro caminho para a gente começar a promover essas transformações é inserindo esses trabalhos, essas produções, essas epistemologias pretas para dentro da sala de aula. Eu acho que a Amanda pontuou muito bem a questão. Eu só queria complementar aqui, né, que a gente tem que pensar, até fazendo a ponte com a fala inicial da Joanê, sempre nessa questão do privilégio, sempre nessa questão da estrutura que mantém a branquitude lá em cima.
Quando a gente vai falar sobre currículo, sobre o que vai ser lido, o que vai ser estudado, quando a gente pensa na ideia de cânone, que é uma ideia fundamentada nessa questão da autoridade, da representatividade, a gente tem que levar em consideração que, historicamente, quem tem acesso à representatividade, quem está na posição de autoridade, são pessoas brancas, são homens brancos, basicamente. Os grandes autores da literatura brasileira são, em geral, ou homens brancos ou figuras embranquecidas, como o caso do Machado de Assis, que não era branco, mas para que ele fosse inserido nesse cânone, ele passou por um processo de embranquecimento extremamente forte, extremamente violento. E a gente ainda tem isso se fazendo presente, não só nas escolas, como nas universidades também. A gente tem o exemplo lá da UERJ. Para dar um exemplo pessoal, no ano passado, no primeiro período de 2019, eu ofereci uma disciplina na pós-graduação sobre negritude, que só tinha autores e autoras negras na ementa. E essa disciplina foi alvo de comentários na universidade, né? Era a disciplina do professor militante. É muito engraçado porque todas as outras disciplinas, se vocês fossem olhar lá naquele período e nos outros períodos, todas as outras disciplinas só tem autor branco e ninguém fala que essa disciplina que tem uma parcialidade aí, ou que tem alguma questão de militância aí. Quer dizer que no momento em que eu vou lá e construo uma disciplina só em cima de intelectuais negras e negros, então eu estou sendo parcial, então eu estou sendo militante, então isso é tudo um processo de naturalização. E é uma naturalização, é uma hierarquia que a gente tem que trabalhar para construir, para desconstruir no dia a dia mesmo. Só para fechar pontuando uma questão que a Bell Hooks traz. Não basta apenas a gente colocar autoras e autores negros de uma maneira formal no currículo, por assim dizer. Não adianta você ter, por exemplo, numa disciplina sobre literatura, alguma coisa desse tipo, uma autora negra inserida lá, e aí aquela disciplina ser ministrada por um professor ou por uma professora branca que não vai tocar na questão racial, por exemplo. E aí o que se muda com isso? O que se ganha com isso? E o que se ganha quando você coloca uma autora negra ou um autor negro no meio de 10 autores brancos? Quer dizer, isso é suficiente, você colocar essa cotazinha ali, é suficiente para você construir, de fato, uma questão de igualdade, para você, de fato, diversificar aquele currículo? Então, essa é uma questão extremamente complexa, extremamente densa, e que a gente precisa atacar diretamente, e reconstruir, desconstruir o tempo todo, acabando com essas naturalizações e acabando com esses privilégios e com essas hierarquias. Bom, pessoal, a gente já passou aqui 2 horas, né? Gostaria de agradecer a todos que ficaram com a gente até o final, né? Gostaria de agradecer imensamente mais uma vez a Amanda, o Henrique, a Jonê e a Amanda. Acho que, não há palavras, né? Acho que gratidão por essa troca, né? Por esse momento, né? Acho que a gente sai daqui adquirindo muito mais conhecimento, né? Foi uma aula maravilhosa, como alguém tarde. E é isso, hoje muito obrigada, gratidão. E a gente, depois hoje a gente vai colocar na plataforma do Class a gravação.